Beleza, então pessoal, vamos começar. Boa tarde a todos, tá? Queria agradecer mais uma vez, estarmos em mais um webinar da Eficaz. Hoje estamos com uma parceira muito legal de negócios nossa, a Prax, tá? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daniel, sou do setor de parcerias aqui da Eficaz. Então eu faço meio de campo aqui entre ferramentas parceiras e os nossos clientes. E a Prax é uma dessas ferramentas parceiras que vai ajudar a gente a vender mais nessa Black Friday. E com isso eu queria deixar aqui a palavra com o Eduardo da Prax. Eduardo, pode falar. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar mais ou menos o que eu penso em falar, tá? E a gente vai indo com base nisso, tá? Então vamos para conteúdo, vamos para a prática, mostra na prática se funcionando e volta. Até contextualizando um pouquinho antes, a Prax hoje, bom, somos super parceiros da Eficaz, já estamos rodando com vários clientes em conjunto, a ideia é aumentar, né? Para aumentar a eficiência tanto de vocês, quanto também da própria agência, na parte de analisar os dados dos clientes, mas o lojista também tem um controle total do que está acontecendo. E a ideia da Praxis é exatamente essa, é conseguir dar insights para o lojista conseguir ver através de dados o que ele pode fazer para melhorar a sua loja. Então, hoje nós conectamos com todas as plataformas que eu uso, desde a e-commerce, RP, plataformas de marketing, Google Analytics 4, e cruzando todas as informações a gente consegue ter uma visão 360 da operação, desde vendas, marketing, estoque, clientes, recompra, financeiro, e entregar tudo de forma mastigada, de uma forma muito simples para todo mundo. Então, a nossa ideia aqui é, através dos dados e através da compreensão deles, a gente conseguir transformar isso em lucro, transformar em venda, transformar em mais dinheiro no bolso de todos vocês, tanto para e-commerce, quem tem varejo físico, todos esses a gente consegue ajudar e operar bem, tá? Então, como é que eu dividi essa apresentação aqui, tá? Dividi em 4 temas, tá? Então, começando ele falando um pouco dos principais indicadores que nós temos no e-commerce, como a gente pode não só saber quais são, mas como analisar eles, como planejar e definir metas, principalmente agora, estamos chegando em Black Friday, tem gente que multiplica em 2, 3, 4 vezes o seu volume, então a gente pode projetar também sem destruir margem, por exemplo, ou sem destruir orçamento de marketing. Estudar um pouco quais são os produtos, né, que a gente tem que... Os produtos que a gente tem que vender, quais são os produtos que a gente tem que deixar de lado, quais são os produtos que a gente tem que desovar. E falando um pouco de quem são nossos clientes, né? Então, estudar, entender que nossa marca, cada cliente tem uma forma diferente, distintas, e como a gente pode construir comunicações segmentadas, como a gente pode construir um relacionamento específico para cada um, para que o cliente de você se sinta não só mais um no e-mail marketing, né, mas a gente mandando o que ele realmente quer, né? Então, o famoso assim, não adianta a gente mandar uma promoção de PP para um cliente que usa GG. Tem que mandar o GG para quem usa GG, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Então, vamos começar aqui. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida ou posso já começar. Não, eu já vou tocando baile. Boa. Vamos lá. Quando a gente começa falando um pouco de dados, primeiro a gente tem que ver o que a gente vai analisar na nossa loja. A gente pode transformar todas as áreas dela, mas o que são as principais coisas que a gente gosta de acompanhar no e-commerce antes de sair inventar, sair otimizando tudo. Não adianta a gente sair otimizando tudo, a gente tem que ir item por item, compreendendo bem, entendendo o que move cada uma dos principais indicadores que a gente tem na nossa loja. Para 4 principais indicadores de e-commerce são indicadores mais operacionais. Eu acabo evitando entrar em indicadores financeiros, porque os operacionais, pelo menos, a gente consegue comparar loja com loja. Financeiro a gente deixa de lado, apesar de eu tentar muito. E eu acho que quando a gente pensa em o que a gente tem que acompanhar na nossa loja, eu sempre digo que a gente tem que ampliar principalmente esses 4 principais indicadores. Quanto nós estamos vendendo, como é que está a nossa taxa de conversão, o que é o nosso ROI e o que é o nosso percentual de recompra. Eu vou explicar item, mas o que é legal é que a gente pegar bem o contexto. Por que eu gosto de analisar total vendido?
Total vendido a gente pode ver principalmente como simplesmente, eu vendi 100 mil, vendi 50 mil, vendi 150 mil. Mas como é que a gente construiu esse valor para a gente conseguir replicar nos próximos meses, ou então a gente evitar ter um faturamento mais baixo. Então hoje o total vendido a gente vê muito mais como uma multiplicação. Na verdade a gente vê com uma equação que entende quantas sessões eu tive no meu site, ou seja, quantas pessoas entraram no meu site, acessaram as páginas, chegaram, quantos percentual que é qualificado. Destas sessões, quantas converteram, né? Então não adianta levar 100 mil sessões e ninguém comprar nada, às vezes é melhor levar 10 mil sessões e ter uma grande taxa de conversão do que só levar sessão, não adianta nada, né? Qual que é a nossa taxa de conversão, ou seja, a cada 100 visitas, quanto a gente está transformando em efetivamente pedidos, né? Então o total vendido deixa de ser um valor e começa a ver assim, quantas sessões eu tive, destas, qual o percentual que a gente está transformando e multiplicar pelo número de ticket médio, ou seja, quanto cada um dos nossos clientes está gastando com a gente, né? Então, o que eu gosto de dizer é parar da gente quebrar esse número, só a receita total pelo número de pedidos, mas a gente conseguir também entender, ver esse ticket médio como quantos itens cada cliente está levando no seu carrinho e qual o valor médio desse item que esse cliente está pagando. Porque se a gente pode ver total vendido, é como 100 mil reais. Se a gente olhar isso e comparar com o mês passado, que deu 80 mil, a gente vai achar que estamos ganhando um dinheirão, porque a gente aumentou em 25% as nossas vendas. Mas a gente tem que ver qual foi o indicador dentro da seção do ticket, da taxa de conversão e do ticket que eu na loja para ver onde é que a gente acertou e qual que a gente ainda pode otimizar para sair dos 80 para o 100 e do 100 para o 120 e crescer efetivamente 50% das vendas. Porque analisando item a item desses, a gente consegue ver certinho qual alavanca a gente pode mexer e como é que a gente pode otimizar. E como é que a gente pode analisar, por exemplo, se nosso total vendido está evoluindo bem, está evoluindo mais ou menos. Primeiro, a gente pode usar uma ferramenta que nem a Praxis, que vai organizar tudo isso, e vou mostrar mais ou menos na prática como é que a gente analisa isso, né? Então, não adianta só trazer sessão, tem que trazer sessão qualificada, e mais entender as sessões, é ver quais são os canais que estamos trazendo, mais de ter conversão. Às vezes a gente tem que melhorar a nossa taxa de conversão para manter o mesmo custo por sessão, mas também otimiza, fazer com que mais gente compre e fazer cada cliente gastar mais. E como é que a gente analisa aqui na Praxis isso? A gente tem uma AI aqui dentro que a gente vai... Isso aqui é uma loja demo, a gente já está dentro. A gente vai conseguir analisar exatamente o que está acontecendo na operação de vocês, né? Então, esse total vendido, a gente já chega e pergunta aqui, pessoal, como é que estão minhas vendas, né, nos últimos 30 dias? E a gente analisa, a sua loja gerou um faturamento de R$94 mil, com 164 pedidos nos últimos 30 dias. A taxa de conversão está em 0,34%, indicando espaço para otimização do funil de vendas. Então, o que eu quero dizer? A gente vendeu 194 mil, e aqui é aquela equação que eu trouxe. Quantos pedidos, qual que é o ticket e como é que está a taxa de conversão. Fiz 164 pedidos, com um ticket de R$574 e a conversão de 0,34%. O que eu quero dizer com isso? Para que o nosso ticket é muito bom, está em linha, a gente está vendendo bem, os clientes estão vindo aqui e estão investindo em produtos de maior valor, ou então a gente está aproveitando o esporte de cross-sell e upsell. O volume de 164 pedidos é a base do nosso faturamento, né? Então, já estamos indo bem aqui. Para a gente escalar a receita, né, a gente tem que aumentar pedidos, também a gente pode aumentar o ticket médio. E aqui que eu trago já um dos principais indicadores que eu mais gosto, né? É a taxa de conversão. Taxa de conversão de 0,34% é um ponto de atenção, porque embora o ticket médio seja alto, uma taxa de conversão abaixo de 1% pode indicar problemas no tráfego, ou seja, na qualidade do lead, na qualidade do tráfego que está chegando no nosso site, ou então na experiência da compra, usabilidade do site, o cara entra, demora para carregar, ou então na etapa de checkout, o cara gostou do produto, tem ele em estoque, conseguiu chegar para checkout e lá o cliente não parcela, né? Só aceita Pix, não aceita cartão de crédito. Ou então não está funcionando. Então, o que a gente já chega para o lojista e diz assim,
que a gente precisa ver? A gente precisa estudar por que a nossa taxa de conversão está tão baixa, né? E aqui a gente já chega para o nosso lojista e diz, bom, de vendas. Pode utilizar a Price para detalhar as taxas de abandono entre as etapas, quem visualizou o produto, quem adicionou o carrinho, onde é que esse pessoal desistiu no checkout, identificar aonde nossa jornada de compra do nosso cliente ele está deixando de comprar conosco. Será que é foto? Será que é usabilidade? Será que é problema do valor do frete? Será que não tem gatilhos o suficiente? E aqui ele já disse, ó, além disso, otimizar a experiência do usuário, né, pode ser velocidade de carregamento, usabilidade, e aí fala também da qualificação do tráfego. E agora que a gente vai dar uma aprofundada, né? Se a taxa de conversão for baixa, avalia a qualidade do tráfego das campanhas de marketing, né? Tem que trazer tráfego mais qualificado que tende a converter melhor. Né? Não adianta a gente trazer, vou dar um exemplo lá, só vende para o Brasil e trazer tráfego da Argentina. Se o argentino não tiver frete para a Argentina, não vai comprar. E a gente desperdiçou um monte de dinheiro. Né? Então, isso é uma coisa, por isso que e aí, outra coisa que é legal, a gente conta total vendido com um período anterior, pode ser os últimos 30 dias, ou pode ser os 30 dias do ano anterior. Eu botei aqui, comparei outubro com setembro, e ele já disse assim, nossa receita teve uma queda de 9,3%. E por que ela caiu, né? Pô, a gente sair gritando com todo mundo, por que minha receita caiu? Bom, minha receita caiu porque o cliente está gastando menos. O cliente está gastando 13,7% menos. Um mês atrás ele estava gastando R$665 e agora ele está gastando 574. Apesar de que mais gente comprou comigo, 5% mais comprou. Então, é isso que eu brinco, assim, que o total vendido não pode ser só faturamento. A gente tem que quebrar em sessão, tem que quebrar em taxa de conversão, tem que quebrar em ticket. E ver qual que é dessas equações, né, onde é que a gente está perdendo mais, está ganhando mais, para a gente conseguir efetivamente trabalhar e atuar na causa raiz, né? Não sair gritando com o gestor, não sair gritando com o financeiro, não sair gritando com o pessoal do estoque de compras que não está com a grade completa. Vamos ver onde está o buraco. E aqui a gente já conseguiu ver que a gente tem um problema. Diminuir nosso ticket, vendeu mais e estamos com um problema em taxa de conversão, né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida aqui, se eu estou sendo claro também. Posso seguir? Tranquilo, viu? Tranquilo, Eduardo. Beleza. E aí, como é que também? E estudando esse total vendido e tudo mais, a gente vai, na minha visão, o segundo indicador que se complementa totalmente com o total vendido, que é a parte de taxa de conversão. Que nada mais é, né? Quantos pedidos eu gero a cada 100 sessões no meu site, né? E como é que a gente estuda isso? É conseguir ver, como é que está essa jornada de compra do cliente no nosso site e por que ele está deixando de comprar na última hora, né? Então a melhor forma de fazer isso é entender e estudar um funil de vendas completo, né? Então eu venho na Praxis de novo, venho em resumo e a gente tem um funilzinho bem bonitinho aqui, imagino que todo mundo conheça esse funil e a ideia desse funil é tão simples quanto das 46.479 sessões que eu gerei, quantas delas eu consegui fazer um cliente visualizar um item e a página de produto? Nesse caso aqui, a gente transformou 1% das sessões em visualização da página de produto. Legal. Está dentro do nosso benchmark de 15% a 40%. Dessas pessoas que estão em visualizar item, quantas pegaram e adicionaram um item ao carrinho? Né? Eu tive 11 mil pessoas visualizando e 574 adicionaram um item ao carrinho. Aqui a gente está com uma queda grande. Só 5,19% das pessoas que se interessaram caíram lá no Instagram, entraram no nosso site, viram o item e compraram por 5%. A média da empresa é 37,9%. Ou seja, a gente está um sétimo abaixo. E a média do mercado é de 35% a 55%. Então vamos lá, tô levando o público está entrando no produto, chegou na parte do produto não está comprando. Cara, com certeza a gente tem um problema aqui. Que, pelo menos, quem adiciona ao carrinho, quase todo mundo segue para a página de checkout. 475 pessoas seguiram o checkout. E destes, 174 fizeram efetivamente um pedido
E desses aí, 158 compraram, ou seja, tem 90,8% de taxa de aprovação. Isso é uma taxa bem legal, sim, sendo trocas, cancelados e tudo mais. Então vamos lá, olhando esse funil, pô, a gente quer vender mais, quer subir vendas, porque com um orçamento, sei lá, vamos dizer que é 10 mil o orçamento aqui, pô, se eu conseguir investir a mesma quantidade de dinheiro, tá, e conseguir só dobrar, crescer em 50% essa etapa aqui, sem mexer no custo por sessão, se eu aumentar em 50% essa etapa aqui, de fazer que não 574 pessoas visualizem o carrinho, fazer mais ou menos que 800, 900 pessoas adicionem o carrinho, eu consigo aumentar em quase 50% a venda do meu e-commerce. Eu consigo subir em 50% da minha taxa de conversão e eu consigo fazer o ROI explodir e o CPA baixar. Ajustando com o mesmo investimento em marketing. Então, às vezes, não é botar, pô, não tá vendendo, pô, tô botando 10 mil, cara, tá gerando 58 pedidos. Se eu botar 20 mil e eu não ajustar a etapa correta do meu funil, eu vou gerar 320 pedidos. Isso. Só que não adianta nada, porque se a gente só tivesse ajustado isso aqui e feito essa etapa aqui, ter um pouco mais qualificada, ou então corrigisse alguns gargalos que a gente tem no funil, a gente chegaria no mesmo resultado gastando muito menos e com muito mais eficiência de marketing, né? E o que pode ser assim, o que eu posso fazer para melhorar? Fazendo uma pergunta um pouco antes, eu chego para o meu AI e digo, analise meu funil de vendas. Ele diz, pô, a taxa de conversão, sessão para pedido pago é 0,34%. O maior ponto de abandono é visualização de produto para ativar o carrinho, com uma taxa de conversão de 5,24%. E aí ele já analisa para ti e diz, olha, é extremamente baixa essa etapa. Isso sugere que os visitantes estão chegando na parte do produto, mas não estão convencidos em iniciar uma compra. Principais causas incluem, e aí a gente tem que pesquisar, né? A gente pode pedir mais ideia aqui e ela vai sugerindo, a prática vai sugerindo. Pô, informação suficiente ou confusa, preço percebido como alto, falta de informação clara sobre frete e prazo, pode ser quebra de grade, tá? Pode ser grade, cara, é muito comum, né? Então, pô, ao invés de a gente sair reclamando, gritando pra todo mundo, às vezes a gente consegue ajustar essa etapinha, que é simples, não é simples, tá? Na real é difícil. Pode envolver como, pode envolver descrição, mas se a gente consegue ajustar isso aqui, a gente troca isso aqui para 10%, começa a ficar mais perto da média, isso aqui vai para 0,68%. Pô, a gente melhora ali, ajusta. Então, eu sou muito fã assim da gente analisar a funil, eu sou muito fã da gente analisar toda essa etapa aqui, porque a gente consegue gerar muito dinheiro, ganhar muita grana com o mesmo investimento e só fazer margem, né? Ele fala bem do bom desempenho de adicionar o carrinho a checkout, fala bem de checkout para pedido pago, apesar de ser uma perda significativa, que a gente pode, custo de frete inesperado ou alto, que quantas vezes não desiste de fazer uma compra que o frete fica impossível e não tem nenhum gatilhozinho ali para aumentar o valor, para ajustar o valor do frete grátis, falta de opções de pagamento preferida, pô, a loja não tem parcelamento sem juros, todo parcelamento tem inclusão de juros, cara, muita gente desiste, Pix não aprova, ou processo de checkout longo ou complexo. Não adianta ficar pedindo todas as informações para o cliente primeiro, fazer ele gastar. Depois pede o nome dele, essas coisas. E aí que ele já te dá ações, otimizar a PDP, né, a página de produto, revisar a política de frete, simplificar checkout, e também criar campanhas de configuração de carrinho, né? Pode fazer alguns flows. Se quiser, tem vários parceiros dessas automações. Pô, isso aqui é matador. Pô, o cliente desistiu de comprar. Pô, manda ele um cupomzinho. Resgate agora, R$10 off. Pô, cara, se a gente resgatar aqui um pouquinho, resgatar dessa nossa perda aqui, que tem 330 clientes, pô, recuperar 5% disso é 15 vendas mais. Pô, é muito top. E gastando R$150. É pouco dinheiro e muita venda, né? É muito ROI. Né? E tudo isso aumenta o ROI da companhia como um todo. Né? Então, fazer rápido aqui para o funil, eu posso analisar loja a loja, se alguém quiser, para ver se eu identifico de largada um pepino. Mas isso aqui é muito legal, porque a gente consegue ser muito efetivo em otimizar funil, que automaticamente se transforma em ROI, automaticamente se transforma em dinheiro no bolso e lucro. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida nessa parte de taxa de conversão. Posso seguir? Bora. E aí,
né, o que também está 100% atrelado ao quanto que a gente vendeu e também o quanto que a gente converteu, é o ROI, né? Que é quanto dinheiro eu preciso investir em marketing para gerar vendas, né? A cada R$ 1 que eu invisto em campanhas, quanto eu gero em vendas, né? O que significa isso, né? Partindo disso, a gente vê 3 formulinhas muito clássicas que eu acho que o pessoal está acostumado a ficar brincando com todas elas, que é o tal do CPA, o tal do ROAS e o tal do CAC. A minha favorita é o CAC, mas eu mostro sempre todas porque eu acho super importante. O que é o ponto? O que é o CPA? Quanto me custa por pedido em marketing para investir? Ou seja, um CPA de 50 significa o quê? Que a cada R$ 50 que eu invisto, eu gero um pedido. A cada R$ 100 que eu invisto, eu gero um pedido. Logicamente, quanto menor o CPA, melhor. O ROAS é o contrário. A cada R$ 1 que eu invisto, eu gero X reais em vendas, né? Enquanto o ROAS tem uma visão muito mais vinculada ao total vendido, o CPA é muito mais vinculado ao quantos pedidos eu gerei. E o CAC é uma que eu gosto muito, ela é um pouquinho diferente do CPA, que é a cada quantos dinheiros investidos eu consegui trazer um cliente novo. O CPA ele vai pegar todo o investimento e vai dividir pelo número de pedidos gerados. E o CAC não, ele vai pegar pelo número de clientes novos. Então o CPA se aproveita, vamos dizer assim, ele aproveita a recompra de vocês. O CAC não. O CAC só calcula o quanto eu trouxe em clientes novos. E o que é legal, assim, antes também... O que é legal de estudar ROI e CPA é a gente conseguir aceitar quanto que a gente está disposto, quanto que a gente tem de margem para investir em marketing e quanto que é nosso esperado também para alinhar com a agência, alinhar com a equipe, alinhar no orçamento. Não adianta chegar e dizer assim, pô, eu quero vender 200 pau e dizer que eu vou investir 5 mil. Cara, isso é um ROI de 40 vezes. Historicamente, tu já tem o ROI de 40 vezes. Ah, não tem. Tu não vai ser amanhã que eficaz vai resolver esse problema para vocês. Vai demorar um pouquinho mais, mas uma hora chega. Então, eu acho super importante essas definições de ROI mínimo e CPA máximo, porque a gente consegue usar como norte e como balizador para ver o quanto a gente consegue efetivamente entregar e quanto a gente permite, né? E essas definições não são, uma coisa assim, não vem da nossa cabeça, né? Elas vêm muito mais, na verdade, das margens de cada um dos negócios. Tem negócio que vai permitir ROI 10, tem negócio que vai permitir ROI 3 e tem negócio que só para de pé um ROI 8. Isso tudo depende. E o que impacta nisso? Principalmente os custos variáveis da operação de vocês. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o CMV de vocês, qual que é o custo de mercadoria vendido, quanto de markup a gente está botando em cima. Então, vou botar, por exemplo, que representa 25% da receita. Quanto que a gente está pagando de gateway, a gente não pode esquecer, gateway é um custo, ele incomoda, tem que pagar, né? Vou dizer que ele custa 5%, a gente tem que pagar imposto, né? Imposto, não tem como fugir talvez do presumido, talvez do simples, talvez do real, a gente gasta mais 10% da nossa receita, a gente tem que pagar o frete, né? Querendo ou não, muitas vezes o cliente subsidia para nós, mas quem faz o Pix lá para o correio somos nós, que a gente tem que colocar no custo. Vamos botar que custa 10% da receita, nossa média de mercado aqui é 7%, mas eu boto 10% aqui para facilitar a conta. E qual que é a taxa de checkout que a gente paga? Vou botar 2%. Se eu somar tudo isso aqui, tem 25 mais 5, 30, mais 10, 40, mais frete 50, checkout 2, 52%. Sempre que eu vendo 52% daquele dinheiro, ele já está comprometido, eu não tenho que fazer. Esse dinheiro já foi. Então eu não posso, se eu fizer 1 dividido por 52%, vai dar 0,48, vai dar mais ou menos 2, tá? De ROI 2, assim, que eu tenho sobra 48% de margem de contribuição para eu gastar em marketing. Vamos dizer que eu quero ter 18% de margem de lucro. Então, se fizer 48 menos 18, sobra 30%. Eu tenho 30% de margem para gastar em marketing. Não estou nem botando custo fixo de equipe, estou tirando isso para facilitar a conta. Se eu tenho 30%, significa que eu posso ter um ROI de 1 dividido por 30. Tá? Que nada mais ou menos dá 3,33
vezes de ROI. Então, sempre que tiver um ROI acima de 3,33, a minha operação para de pé e eu consigo contemplar com todos os custos variáveis o custo da minha a minha retirada. Agora, se eu faço um ROI abaixo de 3,3, se eu faço um ROI 3, eu já tenho impacto na minha retirada. Não vou poder mais tirar 18%, vou ter que tirar 15%. E agora, se eu fizer um ROI abaixo de 2, eu estou tendo prejuízo a cada venda que eu faço. Se eu fizer um ROI de 1,8, eu estou perdendo dinheiro. Mas eu boto um no Facebook, ele me entrega, boto 100, ele me entrega 180 de venda. Beleza. Só de custo variável que vocês têm, vocês estão perdendo dinheiro de forma não tão óbvia, né? Então, isso aqui é um exercício que é muito bom fazer, você consegue fazer dentro da praxis dele, mas é muito bom também para alinhar agência com cliente, cliente com agência, porque não adianta chegar e dizer, vou te entregar um ROI 6, tá? O cliente vai dizer, não adianta. A gente tem uns clientes na Argentina que se opera com menos de 15, a conta não fecha, porque lá tem muito imposto, tem imposto sobre o pagamento do Facebook. Então, se os caras fazem ROAS abaixo de 15, é um horror. No Brasil, tu chega uma marca e diz, vou fazer ROAS aqui, estão ganhando dinheiro longe, né? Tá maravilhoso. E tu chega nos Estados Unidos e diz que faz ROAS 15 e o cara não podemos fazer o americano, porque o americano faz ROAS, sei lá, 2. Lá quando o americano fala, lá é super competitivo. Se a gente contar pra eles que dá pra fazer ROAS 10 no Brasil e 20 na Argentina, os caras vão vir pra cá na hora. Então, mas depende de cada mercado, depende de cada... O grande ponto depende de cada mercado, depende de cada loja, depende das margens de cada um. CMV de 25% é muito bom para essas marcas nativas digitais, as marcas independentes, quem tem o controle do produto, da produção, quem faz revenda, por exemplo, já larga aqui de 50%, provavelmente 40%, 50%, 60%. E aí tem que ter ROAS de 15%, 20% para a conta fechar, mas cada um tem a sua, né? Então, esses são alguns dos principais indicadores. Como é que eu enxergo o ROI, como é que eu enxergo o CPA, ROAS e CAC, né? Não acho que tem... O pessoal me diz que o que é um ROAS bom, não sei. Depende da tua loja. Se tua loja vai ganhar dinheiro ou não. Então não dá para dizer que um ROAS 10 é bom. Porque tem muita gente que a conta não fecha com ROAS 10. E tem muita gente que se lava de ganhar dinheiro com ROAS 10. Depende muito de cada um. E acho que nos meus indicadores que eu mais gosto, eu gosto de todos na verdade, né? Mas um dos que eu mais gosto também é recompra. Que eu acho que mostra muito com... acho que, cara, diz muito assim quanto que as pessoas gostam da sua marca, né? Mas também sinaliza alguns pontos, né? Então o que é lógica? A gente já botou grana em marketing, a gente já fez esse cliente vir conosco, então a gente já teve o que eu chamei lá em cima de CAC, e agora a gente tem que, quanto mais vezes ele voltar a comprar com a gente, mais margem a gente ganha. Então se eu gastei R$100 para trazer um cliente e ele só fez uma compra e ele gasta R$300, minha relação LTV/CAC é 3. E eu estou ganhando mais ou menos sem pagar os custos, só pagando custos reais com aquele cliente. Só que se ele volta a comprar com a gente, né, e gasta mais R$400, o LTV desse meu cliente vira 700. Minha relação vira 7. Ou seja, eu gerei R$700 com mesmo 100 investidos em marketing. Então me sobrando R$100, R$600. E se ele volta a comprar mais uma vez, ele gasta R$900, a minha relação CAC fica 9. Ou seja, eu estou ganhando R$800 com aquele cliente. Cara, o que é o legal disso? O que é a provocação? Vocês já pagaram para trazer esse cliente já é de vocês. Quanto mais ele voltar a comprar conosco, em outras palavras, mais dinheiro e mais margem ele vai gerar com a gente. E a gente pode pegar a margem que está e jogar para adquirir clientes novos. O que eu trago aqui que eu acho que é importante? Falar de recompra, né? Também não significa que tem uma recompra de 80 espetacular. Tá? Na verdade, quando o cliente tem uma recompra muito alta, uma relação LTV/CAC enorme, isso pode significar também um ponto de atenção, que a marca não está conseguindo adquirir clientes novos, ela está sobrevivendo só da base atual. Quem sofre muito com isso, por exemplo, é atacadista. Atacadista tem dificuldade de fazer cliente novo vir comprar conosco e só fica girando
em cima deles, eles não conseguem trazer gente nova. Agora, uma marca que tem uma retenção super baixa, lá de 5%, é um problema. Por quê? Cara, porque o cliente está comprando, imagina, tu vende suplemento, que é um negócio que o cara recompra a cada 30 dias, e ele não volta a comprar com vocês. Pô, isso é um problemão. Porque se ele não está comprando suplemento com negócio de uso contínuo, ele está comprando do teu concorrente. Significa que tu não está fazendo esse cliente voltar a comprar contigo. Então, eu gosto sempre de falar que eu acho que uma boa métrica assim, é tu conseguir ter mais ou menos uns 30%, 25% a 30% de recompra. Não é obrigatório para todos os setores, a gente tem alguns estudos de benchmark que a gente mostra setor por setor, mas eu acho sempre que eu olho 30%, eu fico, tá de boa, esse negócio tá indo bem, mas tem setor que tem que ter mais, tem setor que tem que ter menos, mas eu acho muito legal a gente conseguir pegar essa lógica que o negócio não é só ficar adquirindo cliente novo, é fazer o cliente novo, o antigo voltar. E com a margem que ele nos gera, né, porque a gente não está gastando dinheiro mais com marketing com ele, a gente pega essa sobra e gasta para adquirir cliente novo. E aí a gente faz que essa nossa base geral de clientes cresça e a gente siga crescendo o negócio. E a melhor forma de a gente conseguir mensurar isso é, por exemplo, o nosso painel aqui de marketing, que a gente tem, de recompra que a gente tem aqui dentro da Praxis, que eu consigo pegar o histórico inteiro de todo mundo e mostrar, pô, do 760 vendido, qual é o percentual do quanto que o gerente compra e qual é o percentual. Pô, a loja aqui teste foi exatamente o valor que eu gosto de mostrar, 1/3 da base, 33%, e conseguir ver, pô, se eu estou trazendo mais gente nova, mais gente antiga, e conseguir estar sempre equalizando toda essa continha do CAC, toda essa continha da LTV, a relação dos dois, para ver se o negócio segue crescendo ou se na verdade eu só estou apertando e como é que eu posso dizer assim, espremendo minha própria base, uma hora a própria base, né? A gente cansa, né? E aí, pô, se ele não estiver trazendo gente nova, a gente tá ralado, né? Não vai ter quem nos salve. Então, acho legal trazer esse conceito, que acho que é um do que finaliza assim, os principais indicadores que qualquer pessoa que vem falar comigo para anunciar minha marca tá bom ou ruim, eu olho sempre para essas três letrinhas aqui, essas 4 letrinhas aqui. Se pessoal, se alguém tem alguma dúvida, assim, tô falando um monte, não sei se tá legal, se eu não corre, seria bom alguém me dar uma luz aqui que eu só tô indo. Eduardo, aqui pra mim tá ótimo, viu? Tá massa demais. Vários dados, vários insights aí muito legais. E que conjunto com a agência com certeza vai trazer uma luz gigantesca aí pros clientes. Então a galera tá dando toda uma curtida aí, então tá ótimo. Não, eu não sei, né? E assunto de dados é chato, né? Vamos falar a verdade, né? Pô, eu sou engenheiro, né? Eu acho muito legal, mas eu sou engenheiro. Então, Não, mas tá eu top. vou sentindo, né? Se quer que vá mais rápido, mais devagar, essa parte principais indicadores e-commerce e seguir para uma segunda parte que eu acho que é um trabalho legal também, 4 mãos, agência, cliente, que é como planejar e definir as metas da nossa operação, né? Tem muita gente que chega, né? Acho que isso para mim é comum. O cliente fica assim, quero vender 100 mil, né? Mas, tá, beleza, qual que é o teu plano para vender 100 mil? Tu tem verba de marketing, tu tem grade para isso, tu tem para quem vender os 100 mil? E muita gente e ela pode alinhar e qual que vai ser o esforço, né? E a gente tentou construir isso na prática de uma forma muito... O plano é ser uma forma super intuitiva, porque simulando e de forma literalmente intuitiva. Opa, já está tudo marcado aqui, vou planejar dezembro aqui. De uma forma que a gente consiga, de uma forma muito simples, acompanhar e construir a 4 mãos, né? Então, o que é a lógica, né? Pô, se eu quero vender 100 mil reais, o que eu preciso fazer para alcançar esse número mágico dos 100 mil? Quais são as variáveis que eu tenho que trabalhar? Vamos dizer que eu tenho um ticket médio. Historicamente, eu vendo 500 reais por mês. Pô, eu tenho que gerar, e aqui é legal, ele já te diz assim, cara, eu tenho que vender 200 pedidos no mês. E aí começa as perguntas, pô, eu tenho capacidade de vender 200 pedidos por mês ou é muito pouco 200 pedidos? Pô, eu tenho capacidade aqui de expedição e tudo mais de vender 500 pedidos por mês. Eu posso tentar muito. Não, beleza, então se eu botar 200 mil e já atualizou para 400 pedidos, pô, tu aguenta isso? Pô, o time tá preparado aí, vocês têm estoque, tem grade? Não, tenho tudo, tá de boa, beleza. E para bater 400 pedidos, né, pedidos pagos, quanto que eu tenho que converter daquela primeira regrinha lá que eu
a segunda indicador que eu falei. Pô, eu tenho historicamente, eu vendo, aquele o número lá que eu mostrei, geralmente eu vendo para 0,5% de taxa de conversão. O que significa isso? A cada 200 visitantes eu vendo para 1. O que significa que eu teria que vender 80 mil, eu teria que botar 80 mil pessoas no meu site para alcançar esses 400 pedidos. Pô, eu consigo? Ah, consigo, vai ser de boa. Mas com qual orçamento? Ah, com 10 mil reais. E aí começa a destrinchar. Pô, tu historicamente já fez ruas 20, teu CPA é 25 mesmo, como eu já calculei automaticamente para ti. Tu tem histórico de pagar só 25 reais por pedido. Ah, não, pô, meu ROAS médio é 10. Não, se teu ROAS médio é 10, cara, tu vai ter que investir 20 mil. Tu tem essa verba ou não tem? Consegue investir? Ó, teu CPA só ajusta para 50. Ah, não, isso faz sentido. Ou não, não vou conseguir, só vou conseguir fazer ROAS 15, eu só vou conseguir fazer 15 mil de investimento em mídia. Ah, o 13 não fecha a conta, beleza. Se o 13 não fecha a conta, eu só faço 10, eu tenho que mexer em duas variáveis. Ou eu vou baixar quando eu vou fazer de vendido, ou eu vou vender mais para quem vai comprar, ou vou melhorar minha taxa de conversão. Porque se eu só tenho 15 pau de investimento e eu não consigo alcançar isso, alguma variável tem que mexer e construir. E venda 4 mãos aqui a gente consegue encaixando. Ó, na real eu não vou vender 200, vou vender 180. O ROAS 12 vai ficar de desafio para a gente, vou deixar para o Robinson se resolver lá, mas vou me comprometer a melhorar a minha taxa de conversão e fazer tudo que o pessoal me pediu, beleza. E é isso, tá bom. Vamos tentar ir com o ROAS 12, investindo um pouquinho, senão talvez não bata. Com CPA de 41, entregando taxa de recompra de 30%, me diz que eu tenho que conquistar ainda 252 novos clientes e pagando no máximo 60 reais por eles. Se eu pagar mais que isso, eu não estou tão eficiente. E o que é legal? Construir essa meta, principalmente a 4 mãos, é um excelente exercício porque tu vai discutindo e tu vai vendo que todos os indicadores de e-commerce eles trabalham juntos para se construir. E se a gente não consegue acertar, se uma ponta está desalinhada, a gente não vai fazer aquele total de faturamento. De novo, faturamento é o final da conta, né? E é legal que a gente constrói esse número, volta aqui para metas e a gente consegue ver tudo de forma bonitinha e já organizada, né? Então eu consigo assim, pô, botei a meta aqui, bom, apareceu os números de, eu fiz para 26, né? Tô com os números de 25 aqui, vai ficar bonitinho. Pô, eu planejei 120 e 20 90. Pô, por que eu não bati? E aqui é legal, porque de forma colorida a gente já consegue estudar por que a gente alcançou. Pô, a gente foi bem em ticket, mas faltou pedido. Pô, gastamos mais que o nosso orçamento em tráfego, mas mesmo assim as ruas não aguentou. Eu gastei muito mais. Eu gastei mais e trouxe menos eficiência. Meu CPA passou um pouco, passou bastante, mas em contrapartida eu levei muita sessão para o site, muito menos que eu estava esperando, mas minha taxa de conversão deixou a desejar, mas fui super bem em custo por sessão, fui super bem em recompra, não trouxe quantos clientes eu queria. Então, o que é o legal do painel de metas? É a gente conseguir comparar ele com o realizado e ver que a gente conseguir planejar o futuro a 4 mãos e conseguir comparar ele ao longo do mês para ver se a gente está indo em linha ou não. Pô, e ver assim, pô, às vezes o problema não é o tráfego, às vezes o problema é funil, às vezes o funil tá bom, o tráfego tá bom, mas quem tá comprando pouco. E aqui é legal que a gente consegue ver tudo de forma bem coloridinha, tudo de forma bem bonitinha e conseguir construir a 4 mãos. E às vezes chegando no meio do mês, o mês tá bom, pá, aumenta o orçamento aí, redefine a meta e vamos ganhar mais dinheiro. Então, a ideia de planejar metas, principalmente dessa forma intuitiva que eu tentei imitar, aquelas planilhas de Excel que tem aqui dentro da Praxis, porque de forma muito intuitiva, de forma muito legal, a gente consegue planejar todos os meses, consegue planejar, consegue discutir, consegue trocar ideia e construir metas bem, acho que além de factíveis, é conseguir dar acesso a todo mundo para projetar as suas vendas, né? E também, coisa que dá para fazer é chegar na própria IA e dizer, por favor, com base no meu histórico, projete minhas vendas. E ela vai projetar. E aí tu vai dando inputs, né? Tu vai ajustando ela até fazer a projeção que vocês gostariam. A gente tem projetado meta para muita gente aqui. Tem sido bem legal, eu não fiz projeção, mas eu posso chegar aqui, com base no meu histórico, projete minhas vendas de novembro.
e a gente vai dizer, vamos ver se vai dar um número bom, né? Vamos ver se a IA vai funcionar de verdade, mas é legal, acho que vai demorar um pouco, porque pediu o histórico inteiro, mas o legal é conseguir construir isso e, bom, já saber também se preparar para todo o restante. Ó, já fez aqui, ó. Com base na média dos últimos 4 meses, completa a projeção de vendas sem considerar o impacto da Black Friday 101. Considerando o potencial de Black Friday, o cenário otimista pode se aproximar do pico de 120. Aí fez toda a análise, botou cenário base otimista, botou insights, botou ações recomendadas, prepara para Black, otimiza funil de novo, corrige o gargalo do adicional carrinho, estratégia de preço e combo, campanha de retenção, ticket. E eu posso ficar para cara, acho que 120 é muito pouco. Bota, eu vou vender o dobro. Ele vai recalcular para vocês e vai conseguir ajustar tudo. Então é legal porque a gente consegue projetar as metas a 6 mãos, né? A agência, cliente e IA, chama assim, né? Então acho que é legal por isso. E se alguém ficou com alguma dúvida nessa parte de metas e como planejar elas? Bom, e aí eu quero falar mais de 2 itens de forma bem prática aqui, né? Que é falar um pouquinho de produtos, né? Que a gente gosta de ver quando a gente olha para produtos, nada mais, nada menos, não adianta ter um marketing excelente, um funil brutal e, bom, um site bonito se a gente não conhece. A gente vive do nosso produto, o que a gente vai oferecer, né? O que a gente vai ofertar para a nossa base. E o que eu gosto muito aqui é da gente conseguir quebrar isso em primeiro, né? Vamos identificar e conhecer quem são nossos produtos, nossos melhores produtos, estudar um pouco estoque, estudar um pouco a estratégia de cross-sell e upsell, né? Então, quando eu brinco com identificar e conhecer nossos produtos, eu brinco que a gente tem 4 classificações para eles, que a gente depois pode ver na prática como funciona, que são nossos produtos estrela, nossos produtos geradores de tráfego, nossos produtos peso morto e nossos produtos oportunidades. Como é que eu calculo tudo isso aqui? Como é que eu chamo eles, né? Nossos produtos estrelinha é aquele, traz tráfego, bota dinheiro em marketing, ele traz tráfego e ainda tem boa conversão com preço bom. Produto espetacular, né? O produto funciona bem, tentar replicar e encontrar o máximo deles. Só que a gente também tem os produtos geradores de tráfego, aquele que faz o cliente ir para o nosso site, né? Traz tráfego, o pessoal nos segue no Instagram, o pessoal se interessa pela gente, mas ele não converte, né? Esses são produtos que a gente tem que sempre estar reavaliando eles, o quanto que desse tráfego, desse produto está realmente valendo a pena ou não é quase um clickbait. Assim, o pessoal vem, chega aqui, vê que era só uma isca, fica de mal com a isca e pega ainda bode da marca, né? Então, o que são os produtos geradores de tráfego? O que são os produtos peso mortos? Né? Isso aqui é bem relevante, porque pensa aquele produto que já não traz muito tráfego, bota dinheiro e já tem um CPC alto. Quando chega na página, converte pouco. E ainda para ralar a nossa vida, a margem é apertada. Né? Eu botei margem aqui só para dar uma cutucada nesse tema margem, né? Mas é um produto em teste com pouco tráfego e baixa conversão e a margem não é tão legal. O que é esse produto? Esse é o produto típico que a gente tem que limpar. A gente tem que tirar, mas eu gosto do produto, a estampa é bonita, eu gosto de trabalhar com essa linha. Cara, não adianta trabalhar com uma linha que quando vem o tráfego é caro e quando o cliente vai para a página não converte. Cara, limpa. Né? Por isso que é importante a gente conseguir identificar muito claramente na nossa base de produtos o que são esses itens. E também, aqueles produtos têm boa oportunidade. O produto tem pouco tráfego, mas quem entra paga. Aquele item, ninguém está meio escondido no site, ninguém vê, mas quem viu entrou. Quem viu, comprou ainda pagou e ainda deixa um bom dinheirinho para nós. Né? E o que é o bom da gente ter essa visão clara? Assim, primeiro, um pouco esteira de produtos, mas também muito mais a gente saber qual é o produto que eu vou seguir botando grana e qual é o produto que eu vou parar, tirar grana, vou queimar, vou tirar de linha, né? Então, isso é muito relevante porque a gente para de perder energia, principalmente com gestão de estoque, gestão de produção, gestão, cara, no final, assim, vende um produto já cansado, travado, ainda vende da troca ainda, é infernal, assim, aí é o pior dos mundos. Então, a boa identificação e a boa classificação desses itens nos ajuda muito a ganhar tempo e otimizar nosso tráfego. Se a gente só investir em estrela, isso é impossível, né? Mas só tiver estrela, vai trazer um ROAS melhor, vai girar melhor teu site, vai ter mais venda. Agora, se a gente ficar botando grana em peso morto, ou até em só em gerador de tráfego,
pô, talvez a gente esteja queimando grana e deixando de investir onde realmente a gente vai ganhar dinheiro. E aí é legal que a gente chega aqui na Praxis, nosso módulo de produto, né, que tem N informações, a gente tem todas as visões possíveis do universo, mas é legal que a gente chega aqui, né, e nos nossos itens, que é uma loja fake, tá, pessoal? Então não levem muito em consideração os números, nem o nome dos produtos. Não adianta procurar que a mesma loja vende ventilador USB, vende chinelo Comfort, tá? Então não existe essa loja, mas a gente consegue identificar na loja o que são nossos produtos estrelas, o que são nossos produtos geradores de tráfego, tudo com base nas vendas de vocês, na conversão de vocês, nas horas de sessão de vocês, nas margens que a gente consegue puxar automático e já consegue indicar o que tá bom, o que tá ruim. Ó, isso aqui tem que começar a revisar se esses itens a gente mantém na grade ou não. E esses que são estrelas, tem os produtos novos, né, que são os que a gente acabou de inserir no portfólio, né, que ainda não tem uma visão consolidada. Que a gente bota mais esforço ou não. E já nos diz o que está com saúde de estoque. Nosso best-seller, nosso ventilador USB, que gera tráfego pra caramba, vende bem, está com baixo estoque. Quando isso aqui zerar, ralou, para de botar grana nesse produto. Não adianta botar tráfego num produto que não tem estoque, né? Então é legal ter essa compreensão. Esse aqui é um módulo legal da gente conseguir acompanhar, porque a gente consegue ver certinho assim o que é cada item. Pô, tem cliente com 1000 SKUs que se baixar para 500 não vai mudar nada. Literalmente não vai mudar absolutamente nada, porque só está gastando energia em itens que não estão vendendo, né? E aí o legal disso é depois a gente identificar tudo, né? O que é o estrela, o que é o peso morto, o que é uma oportunidade para nós, se a gente tem estoque para vender esse item ou não, né? Acho que essa é a grande verdade, né? Que é se a nossa velocidade de venda está em linha com a nossa velocidade de reposição. Então não adianta a gente botar tráfego, tá cheio de gente querendo ver, o pessoal chega no site, não tem produto M da camiseta top seller. Para de botar, não adianta, né? CPC, CPM queimado, é jogar no lixo, porque ninguém vai, se o grosso, né, se o tamanho 38, 40 não tiver vendo, não vai vender, né? E a gente consegue ajudar também, principalmente com a BIM aqui de estoque, que a gente consegue mostrar o nome do produto, com a variante dele, qual é a nossa velocidade de venda de determinados itens, né? E também em quanto tempo a gente vai zerar o estoque. Então, assim, o ventilador USB azul marinho G já zerou o estoque, já está zerado, a última venda já foi dia 23, e não adianta, era um produto que mais vendia 0,3 por dia, zerou o estoque, começa a virar perda a gente tem que repor mais rápido. E o chinelo Comfort azul marinho estão vendendo 0,4 por dia e vai zerar o estoque em 7 dias. Então, a gente tem que correr para repor esses itens, porque eles têm um giro bom, têm venda boa, são produtos estrela, e a gente não sabe se vai virar isso aqui, ó. Receita perdida desde a ruptura. Esse é o número do mal, mas que a gente calcula que é aqui, ó. Quanto custa por SKU de vocês não ter ele por dia? Então esse ventilador aqui está nos custando todos os dias R$ 126,33. Se eu perder meu best seller, eu vou perder mais de R$200 por dia de receita perdida, que também se traduz em marketing perdido, né? Porque tu perde as duas pontas, né? Então tu está diminuindo a tua eficiência no marketing. Então é legal acompanhar isso lá nessa loja aqui. A gente já perdeu em outubro R$10 mil em venda, 10% da venda da loja, estimativa para o nosso algoritmo disso, só porque não tinha o produto em estoque. Dói, é doloroso, mas é bom a gente ficar de olho, porque, no final das contas, é uma oportunidade para a gente otimizar e também fazer até uma gestão mais legal assim, de compras e de quais produtos a gente tem que ter na base, né? E por fim, né, estudar sempre, né, a nossa oportunidade de cross-sell e upsell, né? Que eu gosto de brincar assim, qual que é o produto ideal que eu tenho que indicar para cada cliente, né? Que muitas vezes vira kit, vira e compra junto, e também quais produtos eu preciso de inovar, né? Que tem esses itens com baixa velocidade de venda, agora em Black, né? Cara, dá um exemplo, assim, ontem eu estava resolvendo com um cliente nosso, cara, a marca GG, o cara só vende M cheio de GG, cara, qual que é o produto do cliente que vai comprar o GG que não tem baixa velocidade, tem muito estoque, né? E com a grade quebrada. Se tivesse M, G e P, estaria vendendo um monte, porque só tem GG e GGG desse item.
que a gente faz, né? Como é que eu desovo esse item, né? Isso aqui a gente segmenta um pouco, né? Vai ter um pouco o assunto com o próximo tópico que eu vou falar, mas kits e compre junto é legal da gente estudar, porque a gente consegue também ver aqui o que são os produtos que sempre são comprados em conjunto. Então, em outubro, quem comprou A comprou B também, mais de 10 vezes. Então, a gente já pode ajustar aquela página de compre junto, já pode ajustar as oportunidades de upsell, de cross-sell. Para quem compra ventilador, já faz o descontinho no tênis esportivo. Quem compra mochila executiva, de repente, na próxima compra, já sugeri comprar um chinelo Comfort. Então, aqui a gente traz todas as combinações e quantas vezes essa combinação veio ao longo da vida, né? Para vocês conseguirem também entender construir o melhor kit, né? Não adianta sugerir como eu vou dizer, camiseta listrada pro cliente que comprou bermuda xadrez, né? Vai dar problema, senão o cara não vai comprar e não vai ter cross-sell. Agora listrado, eu imagino que venda, né? E outra coisa, a gente também pode construir esteiras, né? Então, quem comprou na primeira compra A deve comprar na segunda compra B. A gente pode tanto construir por aqui, quanto também pela AI. Acho que era um pouco isso assim, que eu queria trazer de produtos, um pouco meio simplificado, assim, que eu acho que eu posso ficar 3 dias falando sobre isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, algum ponto aqui sobre eficiência de produtos. Perfeito, Du. Por mim, tranquilo, viu? Excelente. E aí, por fim, assim, eu acho que para também não passar tanto, assim, acho que a parte mais legal, assim, também, uma das mais legais, tudo legal, né? De transformar, pegar os dados, aplicar um pouco a matriz RFM para vender mais, né? Então, essa matriz é uma matriz que a gente tem nativa dentro da Praxis, tem dentro de algumas plataformas de e-mail e tudo mais, que a gente consegue classificar cada um dos clientes de vocês em grupos, né? E com base nesses grupos a gente conseguir ter ações específicas para cada um deles, né? Não tratar o Eduardo que compra a cada 2 semanas com a eficaz de um jeito e tratar o Daniel que compra todos os dias com a eficaz do mesmo. O Daniel tem que ter um tratamento muito mais VIP do que o Eduardo, e o Eduardo tem que ter mais VIP que o Gabriel, que comprou uma vez e nunca mais voltou, né? Então, para a gente ter esse tratamento personalizado, customizado, a gente tem que primeiro conseguir classificar e organizar esses clientes, né? Então, a forma que a gente faz aqui dentro da Praxis é clusterizar os clientes com base em 3 fatores, tá? O primeiro dele, quão recente esse cliente comprou, né? Um cara que está mais perto, a última compra dele foi mais próximo do dia de hoje, é um cliente que é mais quente, um cliente que comprou há 365 dias comigo. Um cliente que compra mais frequente é um cliente que tem um perfil diferente do cliente que compra espaçado a cada 6 meses, é diferente do cliente que compra a cada 2 anos, que é diferente de um cara que compra a cada 15 dias. E o valor monetário é quanto dinheiro cada cliente deixa com a nossa marca ao longo do tempo, né? Então, com base nesses 3 indicadores, a gente criou uma série de segmentações chamadas campeões, clientes leais, clientes recentes, clientes que precisam de atenção, clientes em risco ou clientes inativos. Como é que a gente construiu isso, né? Então, com base na RFM, a gente criou os campeões, que são aqueles clientes que compraram recentemente, são clientes que fazem compras com frequência e clientes que mais gastam. Eles são considerados mais valiosos, mostrando lealdade e engajamento. Esse é o maior cliente de vocês. Esse cliente tem que ser o cliente que ele tem que ter estratégias um pouco mais especiais para ele. São clientes com programa de fidelidade, são clientes que têm que ter acesso primeiro aos lançamentos de vocês, são clientes que difundem a marca, né? Então, esses clientes são campeões. Esse cara tem que estar no grupo VIP e ter primeiro. O segundo cliente, ele é tão legal quanto, mas não é tão fiel, não é tão bom que o campeão, não gastou tanto dinheiro ainda, mas é um cliente leal. É um cliente que tem uma compra regular e tem um gasto significativo ao longo do tempo. Eles estão um passo abaixo dos campeões, eles não são tão frequentes,
ou porque não gastaram tanta grana. Mas, de qualquer forma, é uma segmentação parecida, tem um acesso antecipado a novos produtos, recompensas exclusivas e tem que ter um cuidado a mais. Gostamos também dos clientes recentes. Os clientes acabaram de ter um engajamento com a marca, né? Fizeram uma primeira compra há pouco tempo, mas ainda não tem muita frequência e valor monetário ainda determinado. E ele tem potencial de se tornar leal ao campeão se a gente trabalhar bem essa base. Se a gente mandar uns mimos, se a gente mandar e-mail, se a gente seguir mostrando os lançamentos, se a gente conseguir fazer tudo isso, esse cara pode vir a ser um leal e pode vir a ser um campeão. Agora, se a gente não trabalha bem com isso, se a gente não engaja esse cliente vai cair para um precisa de atenção. Que é um cliente, começou a desmotivar, é um cliente que não está mais ativo, não é um cliente que está tão engajado e tem um risco de perda, né? Tem um risco desse cliente desengajar totalmente com a marca. E aí tem que começar algumas operações assim, manda um cupomzinho, manda uma oferta específica, porque esse cara, se ele não engajar, ele vai cair. E aí começa a cair para os em risco. É um cliente que costumava comprar com frequência, gastar bem, mas não fizeram por tempo significativo. Perdemos um cliente. E no pior cenário, ele vira um cliente inativo. Comprou uma vez e nunca mais voltou. É quase um CAC. Esse cliente quase adquiriu o cliente pela primeira vez. Então, esse cara aí para reengajar tem que botar muita grana em marketing, tem que botar muita grana em WhatsApp, tem que botar muita grana em e-mail. Então, o nosso plano aqui é o cliente virar recente, todo cliente novo virar um leal, um campeão. E evitar clicar para precisa de atenção em risco inativo. Porque esse cara aqui, ele pode vir... a gente vai ganhar muita grana com o campeão, com o leal. O em risco inativo, a gente vai ter que se esforçar. E se a gente vem aqui na Praxis, a gente já fez todo o trabalho sujo e já clusterizou todos os clientes de vocês com base nos dados de vocês. Então, a gente já segmenta todos esses clientes em campeões, leais, recentes, de atenção, em risco inativo. Diz o nomezinho dele, o e-mail, o telefone, a classificação, a data da primeira compra, a última compra. Podemos fazer todos os filtros. E... isso aqui tá... Peraí, pessoal, 1 minuto. O pessoal tá me azucrinando aqui. Só preciso fazer um negócio. Desculpa. Tô me ligando que nem louco, tô pedindo pra pararem de me ligar. Deu, mandei aqui. Gente chata. Deu. Aqui a gente tem toda a base perfeita pra gente conseguir brincar. E aí, uma novidade que a gente acabou de lançar aqui na Praxis é esse gerador de mensagens do WhatsApp, que tu vai conseguir chegar aqui nos clientes de vocês, vai ter a lista de todos os clientes, você pode clusterizar aquele cliente GG e mandar um produto GG para ele, salva a lista no WhatsApp, vem pro meu WhatsApp aqui, isso aqui estamos lançando os primeiros hoje, tá? E a gente vai poder disparar campanhas para todos os nossos clientes, com listas segmentadas, com templates prontos, com templates segmentados, com listas específicas e campanhas diretamente dentro do WhatsApp, tudo de forma perfeita, bonitinho e intuitivo. Né? Então a ideia é ir também conversar com esse cliente aqui. Ó. Então chega aqui, dispara a mensagem, isso aqui é tudo teste, tá? E conseguir disparar mensagens e conseguir se comunicar. Então o legal da RFM é exatamente isso, é saber qual que é o perfil do meu cliente, qual que é o produto que esse cliente está comprando e indicar só o que interessa para ele. Não adianta criar, mandar listrado para quem compra xadrez, mandar a camiseta do Fluminense para quem compra Flamengo. Tem que mandar Flamengo para Flamengo, Fluminense para Fluminense. E essa segmentação da Praxis aqui do RFM, que a gente pode evoluir ainda mais com a AI, literalmente evoluir, assim, cara, dá pra ir muito a fundo, assim, só quero um cliente que compra X nos últimos dias do mês pelo Pix, eu quero fazer um caixa rápido, compram só com cupom Y e só compra se tiver frete grátis. Eu consigo literalmente fazer essa lista para vocês. Cara, para esse cliente eu quero mandar uma campanha. Cara, usa o disparador aqui, cria a campanha, lista perfeita, faz um templatezinho, dispara
e tu vai fazer o teu LTV explodir sem ferrar teu CAC, né? Isso aí é margem, isso é mais dinheiro, tu melhora teus indicadores de recompra, melhora teu indicador de marketing, tu melhora teu indicador de total vendido e tu ganha muito mais grana e ainda pode até desovar uns estoques aí perdidos, travados, uns peso morto do já lança para alguém que aquilo é ouro, né? Então é mais ou menos isso, tá? E é mais ou menos isso que eu também tinha a apresentar hoje, tá? Acho que foi denso, né? Apresentei 4 áreas totalmente diferentes de uma vez só, mas é um pouco do que eu vejo, um pouco do que eu enxergo, assim, como usar os dados para ganhar mais dinheiro, como ter acesso à informação permite que nossa loja ganhe muito mais dinheiro e não fique só no achismo, né? Acho que marketing não é achismo, gestão de e-commerce não é achismo, gestão de compras não é achismo e gestão de relacionamento com o cliente não é achismo. Na realidade, com dados fica bem previsível, vira bem coisa de engenheiro até. E eu acho que usando umas ferramentas como a nossa pode ajudar muito. Também se o pessoal quiser usar em planilha, só o fato de acompanhar e saber entender o porquê que cada indicador está variando e onde é que está pegando fogo na operação de vocês, cara, isso aí já vai fazer vocês ganharem um dinheirão. Né? Então eu recomendo a Praxis porque, bom, eu sou o fundador da Praxis, mas também se quiserem usar em planilha, usar só o fato de acompanhar e pegar esses dados e jogar a favor da operação de vocês, eu tenho certeza que vão ganhar muito mais dinheiro, e a operação muito mais fluida. Mas com isso eu finalizo a primeira parte aqui da apresentação. Agora vai para mais uma, não, brincadeira. Abro para a pergunta. Muito legal, Eduardo. Eu vou até falando aqui também, aproveitando. É muito importante. Eu acho que hoje quem tem informação, hoje, principalmente o cliente que consegue ter dados, hoje está na frente da maioria da concorrência. Existem muitas coisas e muitos, como você mostrou, muitos exemplos de oportunidades que a gente acaba perdendo por falta de conhecer nossos dados e conhecer o que tem acontecido hoje na nossa campanha. E juntamente hoje com a Praxis, que é uma parceira muito boa aqui para Eficaz, novamente falando, a gente consegue ter relatório unificado, a gente consegue ter gestão da carteira mais eficiente. Quando a gente vai entrar numa Black Friday que está prestes a chegar também, a gente ter a ideia do que está dando de errado e ter uma tomada de decisão rápida para utilizar, que isso aí uma agência, e nós aqui da Eficaz a gente consegue trazer isso para os nossos clientes, é muito importante quando a gente tem um BI que a gente consegue ver todos esses dados e tomar uma decisão urgente para mudar uma rota ou traçar uma estratégia melhor para conseguir fazer com que a gente alavanque, né? Porque assim, no final a gente vê o faturamento, mas existe toda uma equação gigantesca antes de chegar no faturamento, que a Praxis ela vem e abre essa equação pra gente, e a gente consegue ter uma ideia gigantesca de que caminho tomar e que decisão tomar, tá, gente? Então, gostaria de abrir para perguntas aí também. O Eduardo, o Gabriel, eles ficam abertos aí a perguntas. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, se alguém até mesmo aqui da Eficaz, como a Keila, o Rodrigo também, que estão cuidando aí da carteira dos clientes, tiver algum tipo de dúvida, também é o momento, tá? Tranquilo, pessoal? Quando a gente não tem dúvida, quer dizer que foi ótima apresentação. Ou não entenderam nada. Ou dois que... Eu vou na ótima. Tudo bem, pessoal? Sou a Keila, sou do sucesso do cliente aqui do time da Eficaz, tá? A gente já tem o Praxis rodando com uma cliente nossa aqui, inclusive trouxe uma visão para eles muito importante, tá? Eu queria que você desse uma passada ali, Eduardo, pelo aplicativo, na parte ali de marketing que tem campanhas. Eu acho bacana mostrar pro pessoal que ali no marketing tem uma seção que é campanhas. A gente consegue ver, pessoal, pela Praxis, ali em marketing, né? Ele tem a parte de resumo, então ele traz na poderia, tá? Parte do de tráfego, tá? Então, Keila, mas eu já uso o Analytics. Qual a diferença de eu usar o Praxis e o Analytics? Ele vai trazer aquele segredinho que a gente sempre está tentando passar para os nossos clientes, que é o faturamento que veio do pago. Então, normalmente, pelo Analytics, pelas outras ferramentas que a gente tem, Google DS, MetaDS, a gente não consegue mensurar
o que veio de pedido pago. A gente só consegue ver o que foi de pedido gerado, né? Então isso é uma grande dificuldade para a maioria dos nossos clientes, né? Então eu acho bacana mostrar essa parte no painel, que aí vocês conseguem ter essa visão 360, tá, pessoal? Em cima de todos os canais, tá? Ele vai mostrar o que veio do Instagram do pago, do orgânico, o que veio ali do Google também do orgânico, o que veio do pago. Então ele mostra ali, tem trabalho de e-mail marketing, ele vai mostrar também porque puxa pela UTM, tá? Então ele mostra todo o funil que tem sendo trabalhado naquele e-commerce, naquela parte que está girando ali dos nossos clientes, tá? Então é uma visão bacana, eu acho até interessante todos vocês darem uma passadinha, porque ela vai trazer realmente aquilo, tá vindo novos clientes, então ele mostra também qual é a minha campanha que está trazendo novos clientes, que trouxe uma conversão assertiva, então ele tem essa visão também aqui no Brax, tá? Quantos que são clientes recorrentes, então vocês conseguem fazer também um trabalho em cima disso em conjunto com nós, enfim, com toda a equipe que tem ali da loja, né? Em cima de clientes que estão chegando novos e dos recorrentes. Então é uma visão bem bacana e 360 de toda a operação, tá, pessoal? Robinson, vou roubar aquilo pra mim, cara, porque ela vende melhor que eu. Manja. Esse é o pepino de ser engenheiro, né? Eu não tinha que fazer umas aulas de vendas. E uma coisa legal até, isso aqui estamos lançando meio soft, assim, a gente não abriu tanto, assim, mas tem um módulozinho, então assim, só pra resumir, né? Toda a visão de resumo, né? Então, vinculado à plataforma direto com plataforma de venda, né? VTEX, Shopify, Tray, direto com Face e Google. Consigo ver quanto que é a minha receita, que veio do cupom, quanto eu estou pagando, então eu já sei quanto eu tenho que pagar para aquele influencer e já sei mensurar o ROI dele. Então eu consigo ver que o ROI desse aqui de baixo é pior que do primeiro, né? E o primeiro é um influencer que só trouxe um cliente que já era meu cliente. E o anterior, aqui ó, é só cliente novo, né? Então é legal que a gente vai conseguir mensurar toda por UTM, por cupom, cada influenciador e dar ROI para o influencer. Então isso aqui eu acho que vai ser super legal. De ajustar, de estudar, de conseguir atuar com, porque vai ser bom, acho que já está rodando, já está legal, já está funcionando, mas porque eu acho que dá para ajudar também não só em campanhas, né, mas também mensurar ROI de influência. É isso que eu queria mostrar, uma novidade que eu devo lançar para público. Eu acho que amanhã, mas já estou mostrando para mais ampla para todos vocês também. Nossa. Massa demais, Eduardo. E, cara, eu acho que um ponto importante agora, que eu acho que todo mundo quer saber, de questão de valores, como que funciona a Praxis, o que temos, o que é de legal. A gente tem... Hoje nós temos 2 planos, tá? Então a gente tem um plano básico, que é toda a parte de marketing e pedidos, e o plano completo, que é literalmente tudo que eu mostrei. Legal. E o WhatsApp, ele vem depois, tá? O WhatsApp é um plano à parte. Mas os planos básicos para ficar sem desconto, né? Mas vou falar preço básico vou falar preço básico de tabela para vocês aproveitarem um bom desconto depois, o cupom eficaz. Plano básico parte de 149 por mês, o plano mais completo é 399 mês, 399. Eu fiz um cupom pro Robinson que me pediu e agora ele vai me perguntar qual que é o cupom. Eu não lembro, tá? Mas ele ficou bem mais barato, tá? Eu vou passar aqui para vocês agora. Mas a gente vai conseguir fazer uma promoção bem legal. Assim, é para usar. Acho que essa é a ideia. Promoção top para cliente eficaz. Exato. Assim, de largada já dá mais de 40% de desconto no plano Pro. Massa. Tá? De largada. Depois eu consigo, se alguém quiser, me chama o contato aqui. Uhum. Tá? Quem quiser ativar, e eu já faço um puta desconto, faço um descontão, tá? Para chegar, para baixar bem esse preço. Partindo de 40% off. Boa. Para usarem, testarem, explorar, se surpreender com os números, né? Eu gosto mais de ver as pessoas gostando de usar do que cobrar caro, tá? Então, assim, é só vir aqui chorar um pouquinho pra ficar bom. Massa. Pessoal, então eu acho que seria isso, tá? Por acaso, pessoal, se vocês quiserem também, a galera que se interessou na Praxis, na ferramenta, entre em contato com o Rodrigo, com a Keila, que tá cuidando aí da sua carteira.
tá? E eles conseguem dar o direcionamento para vocês, podem entrar em contato com o Eduardo também, tudo certinho. A gente consegue fazer esse meio campo para vocês, principalmente para a gente começar a utilizar essa ferramenta no período da Black Friday, que é importantíssimo a gente ter bons dados, boas informações para a gente conseguir tomar uma decisão e tomar a estratégia correta, tá bom? Então eu acho que seria isso. Quero te agradecer demais, Eduardo, agradecer o Gabriel, obrigado aí, pessoal, pela disponibilidade, tá bom? Parceira muito boa da Eficaz, hoje a Praxis, e a gente só tá no começo aí para alavancar os negócios dos nossos clientes, tá? Então vamos junto nessa, tá, pessoal? E bom, bom, o pessoal da Eficaz manja bem, se quiser ajuda nossa, a gente ajuda também. Bom, estamos super à disposição aqui. Então, beleza. E quem estiver em Porto Alegre, nos visite. Exatamente. Gente, muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel. Vamos encerrando por aqui o webinar. Até o próximo, Obrigado, tá bom? pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.